Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ficamos aí um tempo sem postar, as nossas pregações, reflexões, mas hoje estamos voltando, trazendo aqui para vocês uma palavra de fé para os nossos corações nos dias de hoje. Glórias e glórias sejam dadas ao nosso Senhor Deus. Hoje, irmãos, estaremos falando de como podemos ser bênçãos na vida dos outros, através da meditação sobre a vida de Abraão, que foi chamado por Deus. Gostaria de estar pedindo para os irmãos para estar abrindo aí a palavra de Deus em Gênesis aí, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 3. Vamos estar lendo aqui juntos, meus irmãos. E não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, comente bastante, tá? Dê o seu like aí para ajudar o nosso canal a alcançar mais vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo então aí Gênesis 12, a partir do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos estar orando então, meus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra abençoada que o Senhor colocou nos nossos corações nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, pois eu não sei qual o horário que o meu irmão e a minha irmã vai estar ouvindo essa reflexão, Pai, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer refrigério, Pai, que venhamos a ser bênçãos, Pai, para os nossos irmãos. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que desejamos ouvir, Pai, mas aquilo que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a vida do nosso pai Abraão na fé é um exemplo para todos nós cristãos, meus irmãos. Crer em Deus verdadeiramente, como ele creu, torna-nos abençoados, e mais do que isso, irmãos, nos faz abençoadores. Olha que bênção. Tal como ele, Deus deseja que sejamos uma bênção para todos. Gostaria de estar fazendo uma pergunta para os irmãos e para as irmãs que estão nos ouvindo agora. Você já pediu alguma bênção hoje ao Senhor? Normalmente pedimos sempre por bênçãos, e não tem problema nisso, meus irmãos? Mas já parou para pensar que você mesmo pode ser uma bênção hoje para as próximas gerações? Ao que você dá mais valor hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Preste bem atenção. Ao que você dá mais valor hoje? Ter ou ser? Ter bênçãos ou ser bênção? A vida de Abraão, quando foi chamado por Deus, ele era um homem maduro, casado, sem filhos, vivia no meio de todos os seus parentes, mas acima de tudo, meus irmãos, ele era fiel a Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aí é ser ou ter bênçãos. O imperativo de Deus para Abraão foi: ser tu uma bênção? Ou tenhas tu uma bênção?
com certeza é ser tu uma bênção, né, irmãos? Nós temos que ter cuidado para que não venhamos a inverter os valores do reino de Deus, né, meus irmãos? Como o amor, a bondade, a generosidade, a entrega. Que nós não venhamos a inverter os valores, né? E confundi-los com os valores desse mundo, né, meus irmãos? Né? Com o materialismo, né? O egoísmo, o consumismo, o engano, todas essas coisas, né, meus irmãos? Então que venhamos a ter mais consciência, né? E observarmos mais, né? Para que não venhamos a confundir, né? As bênçãos, ser bênçãos para os nossos irmãos e não sermos confundidos com, posso dizer assim, os lobos nas peles de cordeiros, né, meus irmãos? Porque nós somos cristãos de verdade, queremos o bem do nosso próximo, né? Então por isso temos que ser bênçãos. Amém, meus irmãos? O segundo ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e irmãs é: ser bênção implica em amar. Devemos amar, meus irmãos, a Deus acima de todas as coisas e aos outros a quem vamos abençoar com a nossa existência, meus irmãos. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? É o primeiro mandamento que a Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E temos que amar o nosso próximo como nós nos amamos. Se eu não quero meu mal, não posso querer o mal do meu próximo. Então eu tenho que ser bênção para ele, né? Então por isso que devemos estar atentos, meus irmãos, para estar abençoando a vida do nosso próximo. Às vezes, não só materialmente, né, mas em uma oração, né? Tem muitos irmãos aí que sempre enviam mensagens para mim, né, pedindo orações aí para os entes queridos, para eles próprios, né? E a gente se sente abençoado por Deus e é gratificante porque as pessoas têm confiado na gente, né? E nós somos pecadores também, meus irmãos, né? Por isso que a Bíblia fala que nós somos destituídos da glória de Deus por os nossos pecados eles se expandirem, né? Então, se eu falar que eu não sou pecador, eu não tenho parte com Deus, né? O pecado, né, e a mentira é parte com o inimigo, né? Então, temos que estar vigilantes a isso também, meus irmãos, tá? O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os meus irmãos é como ser uma bênção. A vida de Abraão, meus irmãos, nos dá bons indícios de como devemos proceder para sermos uma bênção para os outros. Ali em Gênesis 12:4, ele já nos ensina uma das maiores coisas que Abraão tinha, que era a obediência, né? Vamos estar lendo lá. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, meus irmãos, aqui o proceder de Abraão era a obediência. A obediência, ele obedeceu a ordem do Senhor. E isso tornou com que Deus abençoasse a vida dele, para que ele viesse abençoar a vida dos outros. Tanto é que, se nós continuarmos a ler aí Gênesis, nós vimos que ele abençoou até a vida do sobrinho dele, o Ló, né? E o quarto ponto, meus irmãos, aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos é: saia da zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Né? A nossa estabilidade será alterada pelos desafios de Deus.
né? Muitas vezes a gente se sente na nossa zona de conforto, pode ser o nosso trabalho, a nossa casa, alguma coisa que a gente faz que a gente ali estacionou e acostumou a ficar, né? E como que Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida se a gente estacionarmos naquilo ali e manter assim no automático? Chamo de automático, a gente viver no automático, né? Levanta, come e dorme, né? Vai para o trabalho, volta para casa, fica no automático. A gente não consegue ver as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, né? Então nós temos que sair da nossa zona de conforto, sair do nosso automático para ter o melhor de Deus, né? Pela fé vamos ter que sair dessa zona de conforto, meus irmãos, em alguma área das nossas vidas, como eu estava falando, para que Deus possa mover as coisas grandes sobre nós. Temos que estar atentos sobre isso. Não estacione, meu irmão. Não estacione. Vai buscar, sabe? Leia a palavra, né? Busque em Deus para que Deus traga sabedoria, discernimento e refrigere o seu coração, a sua mente, para que Ele possa te mostrar as grandes coisas que tem pela frente, que Ele tem para nos mostrar e nos dar, né? O quinto ponto aí, meus irmãos, eu não vou me estender muito, por isso eu estou sendo meio rápido, mas que essa palavra venha a ser abençoadora, que você possa meditar bem nela, né? E ela venha a ser abençoadora, não só tanto para a minha vida como está sendo, mas como para a sua também, em nome de Jesus. O quinto ponto tenha uma vida dirigida e governada por Deus, meu irmão. A fé em Deus exige ações relevantes em nós, como mudanças de atitude, mudança de valores e prioridades, meus irmãos. Como eu estava falando antes, obediência e submissão ao nosso Deus. Obedeça a Deus e a sua palavra, meu irmão. Com fé e amor, Deus, Ele vai nos mostrar o caminho e vai nos abençoar, assim como abençoou ao nosso grande querido Abraão, né? O nosso pai na fé. O sexto ponto, meus irmãos, ser uma bênção implica em olhar para os outros, né, meu irmão? Porém, se desejarmos apenas ser abençoados e ter bênçãos em nosso próprio benefício, meus irmãos, isso revela o nosso egoísmo do nosso coração. Nós não podemos nos esquecer que Jesus, Ele morreu na cruz por nós. Então, como Ele não se esqueceu e Ele deu a vida dele por mim e por você, nós não podemos nos esquecer do nosso próximo. O sétimo ponto quem é bênção é também ricamente abençoado por Deus. Isso, meus irmãos, porque revela ter um caráter de generosidade e altruísmo, né? Tal como o de Cristo, que se entregou para abençoar a todos, como eu estava falando ainda agora, né? Jesus, Ele deu a vida dele por nós, né? Então, para que eu e você venhamos a ser abençoados, também temos que abençoar, né? Temos que olhar primeiramente para o nosso próximo, né? Como eu disse, não só talvez por uma bênção material, mas sim por uma bênção espiritual. Às vezes está precisando de oração, né? Na área da saúde, na área familiar, né? Que devemos estar nos prostrando, né? Nos direcionando para estar orando também, né? Para trazer as bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Mas, meus irmãos, que abençoado, Deus nos chama para ser bênçãos. O foco não deve estar nas bênçãos que queremos ter, mas sim, meus irmãos,
em você ser o que Deus quer que você seja. Não o que queremos ser, mas sim o que Deus quer que sejamos. Não retenha, meus irmãos, as bênçãos que Deus nos concede. Que sejamos um canal de bênçãos para todos ao nosso redor, meus irmãos. Vamos deixar um legado, meus irmãos, para as próximas gerações. Certamente, um abençoador, coloca isso na tua mente. Certamente um abençoador será lembrado sempre, meus irmãos. Sempre. Todos os que creem no Senhor Jesus, sendo alcançados pela sua graça, fazem parte do cumprimento da promessa feita a Abraão, que está lá em Gênesis 12:13, meus irmãos. 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serás benditas todas as famílias da terra. E aí, você crê? Você quer isso para a sua vida? Se você crê, tal como Abraão creu, então se sinta desafiado por Deus a ser uma bênção, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a sua vida nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Como eu disse, eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo, mas que Ele venha te abençoar grandemente e te venha fazer com que seja bênçãos grandes. Ser tu uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa ter um final de semana, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, vai deixando o seu like, deixando o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para muitas e muitas pessoas que você conhece, para que essa palavra e muitas outras que vamos trazer agora, né, nesse período, venha alcançar muitos corações aí que estão talvez aflitos, precisando de uma palavra, precisando de fé renovada, né, restauração, de cura. Que Deus tenha falado contigo como falou comigo nesse dia. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma